queria agradecer a presença da Juliana e da Gabriela e do Fábio, obviamente, mas como o NEA é uma instituição que está se tornando cada vez mais uma instituição nacional, mas tem essa origem manauara, eu me sinto como se nós estivéssemos fazendo um evento em Manaus com a participação de vocês. Então, isso é muito, muito bacana e muito gratificante. Bom, me apresentando, meu nome é Paulo Lindoso, vou ser o moderador desse debate do dia de hoje. Não estranhem a coincidência de sobrenomes, eu sou irmão do Fábio, né? Dizem que nos grupos internos da arbitragem que é marmelada, mas eu acho que como a gente tem uma comunidade arbitral um pouco pequena, esse tipo de coisa ainda faz parte. Sou membro do NEA, membro fundador do NEA, que é uma instituição que eu acompanhei, como eu disse, a fundação e o crescimento, o desenvolvimento, a realização de congressos. Fico muito feliz que a instituição tenha dado esse passo durante esse período de quarentena, de promover esses webinários com discussões muito interessantes e muito atuais. E a discussão que nós vamos travar no dia de hoje, já para introduzir o nosso debate, gira em torno da Lei Geral de Proteção de Dados e as suas intercorrências, a sua interface com a arbitragem. Tema importante, dado a atualidade da lei, tema importante, dado o crescimento da arbitragem no Brasil, especialmente aqui no norte do país também. E também, em terceiro lugar, tema importante, me parece que especialmente importante por conta do momento em que nós vivemos atualmente, nesse momento de pandemia, de quarentena, em que a gente já observa aqui e acolá a importância do debate sobre dados, né? Recentemente a gente teve em São Paulo esse debate sobre a utilização de dados pessoais para controle de lockdown, de tráfego de pessoas, etc. e tal. E isso é só um aspecto minúsculo, né? A ponta do iceberg da relevância, da importância e da sensibilidade desse tema. E, portanto, muito feliz a escolha do NEA em trazer esse tema para esse nosso webinário de hoje. Bom, eu vou pedir, então, para vocês, queridos palestrantes, se apresentarem, e aí já não é marmelada, é ordem alfabética. Vou pedir primeiro para o Fábio se apresentar, posteriormente a Gabriela e posteriormente a Juliana, e aí a gente já começa a abrir com algumas perguntas para começar esse nosso debate, tá bom? Muito obrigado, passo a palavra aí ao Fábio para uma breve apresentação. Bom, pessoal, boa tarde a todos e a todas. Me chamo Fábio Lindoso Lima. Eu estou temporariamente como presidente da Comissão de Arbitragem da OAB na Seccional do Amazonas. Sou associado do CIARB, atuo em algumas arbitragens. Não tive ainda a oportunidade de atuar em privacidade e proteção de dados. Eu não quero aqui dar uma de comentarista de futebol especialista que nunca jogou bola, então faço esse disclaimer aí antecipadamente. Eu digo, agradeço aí a presença e a participação das doutoras Gabriela e Juliana. Digo que é um prazer conhecê-las virtualmente e que essa é uma das poucas vantagens da pandemia e desse novo mundo virtual que a gente vive, né? A gente vive hoje também uma pandemia de lives e de webinários e de eventos virtuais nunca antes imaginada. E um dos pontos positivos é essa erosão de distâncias físicas, né? Que está sendo acelerada ainda mais pela pandemia. A escolha do tema é fantástica e, inclusive, desde que me foi feito o convite, eu passei a estudar ainda mais essas imbricações e vi que já tem muita coisa sendo estudada e muita coisa sendo feita pelas câmaras assim ao redor do mundo. E o NEA, cara, o NEA está muito de parabéns pela escolha do tema. Eu acho importante, já era importante antes, né? E agora com essa nossa reclusão e esse nosso isolamento, o tráfego de dados e a atuação das câmaras pelos ambientes virtuais, me parece um caminho sem volta. Então, a escolha do tema é muito oportuna. Então, eu queria inicialmente só agradecer o convite, agradecer a participação das doutoras, pedir a elas que não estranhem a semelhança minha entre o Paulo. Nós não somos gêmeos, tá? Nós não somos os gêmeos de Taubaté, só muito parecidos. E é isso, agradecer aí a presença. Certamente será um debate qualificado que vai agregar.
É isso. Obrigado, doutora Gabriela. Obrigada, boa tarde a todos. Boa tarde, Paulo, Fábio, colegas, né? Eu queria fazer primeiro um agradecimento muito especial, não só pela oportunidade de estar aqui com vocês discutindo esse tema, que realmente é um tema tão importante no momento que a gente vive, mas especialmente porque eu sou, como alguns de vocês já sabem, uma grande admiradora do trabalho do NEA há muito tempo. Eu tenho o prazer tive o prazer de conviver com vocês em algumas oportunidades, algumas aqui em Porto Alegre, e não sei se vão lembrar, na última vez que recebi o convite carinhoso de vocês para participar do Congresso Norte de Arbitragem, tive a minha ida a Manaus naquela oportunidade complicada, né? Não consegui ir até Manaus por conta da greve dos caminhoneiros, talvez vocês lembrem, né? Um problema de combustível, tinha escala para fazer, para cruzar o país, e não consegui fazer isso fisicamente, e me sinto, como vocês bem disseram aqui, visitando Manaus em alguma medida, embora ainda, né, queira fazer isso em outra oportunidade, em outras circunstâncias, também fisicamente, mas é uma alegria estar com vocês. Eu sou, sinceramente, uma grande entusiasta do trabalho que vocês fazem. Eu acho incrível que a gente possa aproveitar essa oportunidade para literalmente cruzar o país, né, e debater esse tema, então, que é tão importante. Eu sou, então, a Gabriela Valau, sou advogada aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Eu atualmente presido a Câmara de Arbitragem da Federação e também sou professora de Direito Empresarial e de Resolução de Conflitos na nossa Pontifícia Universidade aqui no Rio Grande do Sul. Obrigada pelo convite e espero que tenhamos um excelente evento. Obrigado, doutora. Doutora Juliana, com a palavra, por gentileza. Bom, primeiramente, obrigada também, né, pelo convite. Muito feliz de participar desse webinar. Acho muito atual, muito necessário, né, a gente começar a discutir essas coisas na esfera arbitral. Eu também sou advogada aqui em Porto Alegre. Acho que as equipes de arbitragem, tanto de Porto Alegre quanto do Norte, já interagiram bastante, tem uma parceria muito legal. E eu, apesar de já ter trabalhado com arbitragem bastante, tenho, no último ano, trabalhado bastante com a questão de proteção de dados. Até pouco tempo eu morava na Irlanda e acompanhei toda a implementação do GDPR lá. E agora a adequação das empresas para o LGPD, que vamos ver quando que vai entrar em vigor aqui no Brasil. Então, acho muito atual, muito interessante. E aqui eu atuo como advogada em Porto Alegre e no escritório. E agradeço muito o convite. Obrigada. Obrigado, doutora. Bom, então, vamos começar o nosso debate mais substancialmente, e já pegando esse gancho sobre o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados da União Europeia, com o qual a doutora Juliana tem alguma familiaridade, alguma intimidade, eu queria que a Juliana comentasse, e a partir daí a gente vai puxando o resto do debate, né, porque a gente sabe que a LGPD teve uma inspiração no Regulamento da União Europeia. Então, qual foi essa principal inspiração em relação à legislação de origem na Europa? Quais são as diferenças e semelhanças, né, dessa origem, o que a gente conseguiu conceber aqui, né, essa introdução ao tema aqui no Brasil, e qual é a sua percepção sobre a recepção do tema aqui no Brasil? Obrigada pela pergunta. Realmente, para a gente começar a entender LGPD, é interessante a gente ter esse background, né, no GDPR, que é a legislação europeia. Foi um projeto para a União Europeia, né, não para todo o continente europeu. Foi criado em 2016 e entrou em vigência na Europa em 2018. E assim como aqui, a gente está vendo uma certa, muita informação, muita coisa diferente que que as empresas estão tendo que se adequar. Então, o que acontece? A LGPD tem sim bastante do que tem o GDPR. Vou falar de algumas semelhanças, diferenças que eu acho mais relevantes agora nesse momento. Para começar, já no caso da LGPD, da nossa Lei Geral de Proteção de Dados, para ela entrar em vigor agora está sendo quase uma saga, né? Já que era para ela ter iniciado
em 16 de fevereiro agora de 2020. Ela foi prorrogada para 16 de agosto agora de 2020 também. E tem uma MP, né, 959, que ela sugeriu que o vigor da LGPD fosse agora só para maio de 2021. Então, seria problemático se a SMP não passasse depois de agosto, porque daí ela entra em vigor a partir como se fosse de agosto, ou seja, ela retroage. Então, a gente vai ter que acompanhar para ver a adequação dos negócios, inclusive das câmaras de arbitragem, tudo como vão fazer para que, se isso aconteça a partir de agosto, realmente o ideal é que já tenha se adequado às especificidades da lei. Então, a gente vai ter que ver como vai ser o fim, né, dessa vacatio legis. O que também aconteceu um pouco na Europa, esse problema de adequação da lei às empresas por ter que alterar várias coisas em relação ao armazenamento de dados e consentimento. Ambas legislações, tanto a europeia quanto a nossa, elas tratam de proteção de dados que podem identificar uma pessoa, ou seja, o CPF, e-mail, nome, como esses dados eles são geridos, como eles são compartilhados e também, ao fim, como eles vão ser descartados, o que é uma questão bem importante depois, como que se retira esse consentimento e como que se descarta eles. E também tem uma proteção para caso essas regras sejam descumpridas, né? Ambas as legislações também determinam o conceito de dado pessoal sensível, que seria diferente de dados pessoais, que são informações íntimas que têm tratamento especial, tal como orientação sexual, posicionamento político, saúde, religião, que teriam um tratamento diferente sob a lei. Uma coisa importante, que eu acho importante ressaltar, é que o GDPR, a legislação europeia, ela, em bastante aspectos, ela acaba sendo mais específica do que a nossa, do que a LGPD. Aqui, por exemplo, quando ocorre algum vazamento de dados, está previsto que autoridades, no caso, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, NDPD, que foi firmada só no fim de 2018, que ela tem que ser notificada, assim como o usuário. Mas a nossa legislação, ela não faz uma previsão do prazo que tanto a autoridade quanto o usuário tem que ser notificado. Ou seja, se houve esse vazamento, está aberto. A gente não sabe se a notificação tanto da autoridade quanto do usuário vai acontecer quando? Em um mês? 2 meses? 3 meses? A multa diferencia se ela é feita a notificação antes ou depois, já que não tem prazo? Então, fica complicado. Já no GDPR, eles têm eles são bem mais... eles, no caso, são bem mais rigorosos com isso. Eles têm um prazo de 72 horas para que as autoridades e usuários sejam notificados caso haja o vazamento de dados. E isso dá uma proteção bem maior, né, para o usuário que ele está dando seus dados. Isso, no caso, é bem importante. E também o GDPR faz uma coisa que a nossa legislação não faz, que é, por exemplo, ambas as legislações falam, olha, tem que manter os nossos dados mais seguros, é para isso que a legislação funciona, só que a nossa, ela não dá ideias de como fazer isso. Então, basicamente o que acontece é falar, olha, tem que manter os dados mais seguros, mas a gente não fala algumas maneiras de como fazê-lo. Já o GDPR, ele fala, por exemplo, encriptação e pseudo-anonimação dos dados, no caso. Então, várias empresas têm feito isso, a gente trabalhou com a adequação disso na Irlanda, em algumas empresas que a gente atendia, e inclusive também dos termos e condições, que todos precisaram ser reenviados. Na época, que se não me engano foi em maio de 2018, a gente começou a receber uma enxurrada de e-mails de todas as empresas, aqueles que tu recebe o newsletter, porque todas tinham feito a adequação dos termos e condições. Então, foi assim, sem precedentes os e-mails que a gente começou a receber. E daí também, uma coisa que é interessante da nossa LGPD, que não tem no GDPR, é realmente as exceções ao consentimento, que depois vão ser importantes
para as câmaras de arbitragem, né, que está no artigo 11, inciso 2, a linha D, no caso da arbitragem, da LGPD, que fala basicamente que o consentimento tem que ser dado para todas, para toda concessão de dados, porém, nessa linha 2, no inciso 2 do artigo 11 da lei, elenca 7 situações excepcionais, né, um rol taxativo, que fala de situações que não seria necessário consentimento, entre elas o procedimento arbitral. E daí, isso depois a gente pode entrar em umas questões, né, que podem impactar o procedimento. E daí, uma coisa interessante aqui, apesar do rol ser taxativo, ele contém expressões muito amplas. Então, é uma coisa que certamente o Brasil, um país, né, bem litigioso, vai vir a ser discutida em alguns processos, algumas doutrinas, enfim, a gente vai ver isso. Acho que vai dar bastante pano para manga. As expressões realmente utilizadas nessas 7 situações. Então, essas são algumas coisas interessantes. E depois também, quando a gente for tratar, de repente, de procedimento arbitral, da LGPD dentro disso, a gente pode falar de compartilhamento de dados entre o Brasil e outros países pelas câmaras. Mas é basicamente isso. Assim, algumas coisas importantes. Perfeito. Eu quero passar a palavra para a doutora Gabriela, comentar essa questão da adequação das câmaras. Mas antes eu queria só um comentário seu, Juliana, sobre sua percepção sobre a timidez ou o arrojo da nossa Lei Geral de Proteção de Dados. Porque, assim, só para fazer um paralelo, a gente sabe que o Código de Defesa do Consumidor da década de 90 foi uma legislação nacional muito festejada internacionalmente, porque oferecia uma proteção ao consumidor bastante relevante em comparação com outros países, e eu queria saber, assim, nessa comparação, a sua percepção, se a nossa Lei Geral de Proteção de Dados ela chega a ser mais arrojada, etc., ou se ela é uma lei mais tímida. E aí depois a gente ouve a doutora Gabriela. Olha, eu acho que para o início, para várias, enfim, falando do lado comercial, de várias coisas que já tentaram se adequar à proteção de dados, eu acho que o LGPD é sim uma lei bem robusta. Eu acho que tenta trazer para o Brasil uma série de questões muito importantes, né? Ainda mais nessa época interessante que a gente está de webinars e tudo acontece no meio tecnológico, de tentar realmente proteger os dados. O que eu vejo como dificuldade, mas também uma coisa vista na Europa, mas o Brasil tem esse maior problema de adequação, né, às novas leis. Então, eu vejo um problema nas empresas que hoje em dia não estão tendo esse tempo, que a lei ainda não entrou em vigor, para se adequar a quando ela realmente aconteceu. Ou seja, agora o LGPD está valendo. Eu acho que as pessoas estão ficando para trás dessa atualização e isso pode vir a ser um problema. Mas a lei em si eu achei bem interessante, também é bem parecida com o GDPR, é parecida com o CCPA, que é da Califórnia, né, dos Estados Unidos também. Então, eu acho que ela vem, espero, para trazer melhoras. Bacana. Doutora Gabriela, e assim, já pegando esse gancho, né, quais são essas adequações que as câmaras vão ter que passar para se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados? E, assim, especialmente, eu acho que seria interessante a gente ouvir a sua experiência junto à Federação, né, dessa parte mais prática em relação às mudanças que vão ser geradas por conta da LGPD. Bom, obrigada, Paulo, pela tua pergunta, super pertinente. Eu queria, antes de endereçar mais especificamente o ponto, fazer um disclaimer aqui, me aproveitando também da mesma fala que o Fábio trouxe antes, né, de que eu tenho os meus estudos e a minha atuação profissional muito mais dedicada ao direito comercial, à arbitragem, a LGPD, tese é um tema sobre o qual eu não me debrucei muito academicamente, é um tema que todo mundo está, em alguma medida, se aproximando dele. E aí, no mesmo momento que eu recebi o convite de vocês, eu pensei, bom, acho que posso contribuir, né, com o debate, especialmente pela experiência na Câmara de Arbitragem, pela experiência da trajetória que a gente vem fazendo aqui. Mas aí também me peguei pensando assim,
por mais que eu não seja, ou talvez até não me considere uma especialista em matéria de lei geral de proteção de dados, acho que talvez nenhum de nós hoje possa se dizer completamente isento de ter que se debruçar em relação a esse tema, né? É um tema que vai permear, já está permeando, por mais que a lei ainda não esteja em vigor, como a Juliana bem trouxe, já está permeando o nosso dia a dia, é uma realidade em relação à qual todos nós precisamos nos adaptar. Então, eu vou tentar responder essa pergunta, porque é a minha pergunta também, eu acho que é a pergunta de $1 milhão, né? Todo mundo quer saber o que, afinal de contas, nós precisamos fazer para nos adequar. Eu, infelizmente, não tenho a receita de bolo, né? Não consigo dizer, e acho que alguém talvez fosse imprudente de tentar reduzir numa fórmula aquilo que todas as câmaras de arbitragem ou todos os agentes que tratam dados deveriam fazer, mas eu vou tentar trazer alguns elementos aqui para que a gente possa buscar construir essa resposta em conjunto. De fato, a lei ainda não está em vigor, mas ela traz uma preocupação que me parece já está permeada em todo o nosso sistema, né? Seja no Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil, na própria Constituição. A gente não pode dizer que, enquanto a lei ainda não esteja em vigor, a gente não precisa ter uma preocupação com o tratamento de dados, porque isso já é uma realidade, ainda que talvez não de uma forma tão minuciosa, tão detalhada, tão voltada para alguns aspectos específicos, como é o caso da Lei Geral de Proteção de Dados, mas é algo com que a gente tem que se preocupar hoje. Então, quando eu penso sobre esse tema aí da proteção de dados, e quando a gente fala, né, na circulação, que hoje é tão importante, vocês trouxeram ao início aqui da nossa conversa, por exemplo, em tempos de pandemia, como a gente vive hoje, o quão importante é se municiar de determinados dados, que isso pode levar a alguns benefícios e algumas adoção de algumas políticas que são realmente muito importantes. Então, o primeiro aspecto que eu acho que é importante destacar aqui é que a gente não está falando de uma demonização do tratamento de dados, né? Porque, um pouco, num primeiro momento, a gente até pode ficar assustado, dizer, olha, a LGPD vem trazer uma série de regras, a gente precisa se adequar, então isso significa dizer que eu não possa tratar dados, muito mais dados sensíveis, etc. Eu acho que não é o caso. Pelo contrário, nós vivemos hoje numa economia que se vale, obviamente, cada vez mais de dados e alguns dados pessoais que são importantes, especialmente para a realização de determinadas políticas. Então, por exemplo, se nós temos uma Câmara de Arbitragem, nós estamos coletando dados, sejam das partes, sejam dos árbitros, por exemplo, para monitorar, para saber qual é o perfil. Se eu quero... Vamos imaginar que eu tenho um propósito, por exemplo, na Câmara de Arbitragem, que seja promover cada vez mais a diversidade. Um propósito super legítimo, é um propósito importante, né? E eu preciso de dados, eu preciso saber, né, qual é o gênero, quem são os meus árbitros, quem está atuando, etc. Então, esse é o tipo de dado que talvez eu queira coletar, que eu queira tratar, e vai merecer um olhar ali importante, mas que tem uma finalidade completamente legítima. Assim como outras, eu sou uma otimista, né? Então, quando eu penso que a gente está preocupado cada vez mais com o tratamento de dados, é porque isso é bom, isso tem o potencial de nos desenvolver como sociedade. Mas, por outro lado, claro, a gente pode ter o tratamento de forma inadequada e isso ser um problema. Então, vamos lá para a preocupação daquilo que a gente tem quando olha para o procedimento arbitral e para o desenvolvimento no âmbito das câmaras de arbitragem e o tratamento que se dá. É óbvio, acho que vai sem dizer que uma série de dados circulam pelas câmaras e pelos seus agentes todos, né? Mas aí aqui eu gostaria de fazer, então, aproveitando o gancho daquilo que a Juliana já trouxe antes, uma primeira diferenciação que eu acho que é bem importante para a gente ter aqui, tá? Porque a gente pensa em algumas dimensões diferentes aqui, como, por exemplo, no âmbito do procedimento arbitral, acho que tem uma preocupação, sim, com a possibilidade ou não de trazer para ele as empresas, os sujeitos que estão envolvidos em arbitragem, de trazer determinados dados que venham a ser compartilhados no âmbito de um procedimento arbitral. E eu, num primeiro olhar, pelo menos, fico até um pouco mais tranquila em relação a essa possibilidade, a essa circulação, porque, como bem a Juliana disse ali, tanto no artigo 11 quanto no artigo 7º, quando a gente fala
sobre as possibilidades de tratamento de dados, as hipóteses em que eles podem efetivamente ser colhidos e tratados. Muito se pensa no consentimento, e claro, é preciso que o consentimento seja expresso na maior parte das vezes, tá? Mas existem outras finalidades que estão ali e o exercício de direitos no âmbito de um procedimento arbitral é uma previsão que a gente tem para além do consentimento expresso da parte, tanto no artigo 7º quanto no artigo 11 da nossa LGPD, tanto que a gente observa ali no próprio, se a gente for resgatar aqui a redação do artigo 7º, né? A gente tem lá todos os incisos e do 9º para o 10º tem lá a conjunção ou, né? Quer dizer, a gente tem várias hipóteses, o fornecimento do consentimento do titular é a primeira de todas, mas a gente tem lá no inciso 6º, por exemplo, que para exercício regular de direitos no âmbito de um processo arbitral, esse tipo de preocupação, aliás, esse tipo de tratamento de dados seria possível. Bom, mas aí a gente começa a pensar em outras situações. Então, as câmaras podem ter dados que sejam tratados e que sejam armazenados para além do procedimento arbitral, seja nos seus mailings, seja, né, nos seus cadastros para promoção, enfim, das suas atividades, etc. E aí a coisa começa a ficar, talvez, também um pouco mais complicada, e a gente vai ter que ter aqui, sim, uma preocupação não só com o consentimento, porque daí a gente não está falando de exercício de direito, a gente está falando lá do inciso 1º, do 7º ou do artigo 11º, a gente precisaria da expressão do consentimento, né? E existe uma outra preocupação dentro da lei que também aqui me parece importante, que está no artigo 46, que é a questão da adoção de medidas de segurança por parte daqueles que detêm e tratam dados pessoais. Porque a gente, claro, eu não tenho notícia aqui no nosso contexto brasileiro de câmara arbitral que tenha efetivamente sofrido algum tipo de ataque, algum tipo de, enfim, problema com cibersegurança, mas isso no mundo já aconteceu, né? A gente tem alguns históricos, e essa é uma preocupação porque vamos lá, né? A gente entende as nossas câmaras arbitrais, no mais das vezes, como entidades sérias e que não vão utilizar aqueles dados para além das finalidades que se justifiquem dentro do seu âmbito. Mas quem garante, por exemplo, que uma Câmara no âmbito de um procedimento arbitral que tenha essa gama de dados sendo tratados, quem garante que a gente não vai ter problemas com cibersegurança? E aliás, não é nem só a cibersegurança, é o problema de acesso daqueles dados em relação a terceiros de toda forma, porque a gente pensa muito também na questão digital, de como é que esses dados circulam de maneira digital, mas, por exemplo, no âmbito da CAF, já falando um pouquinho da nossa experiência lá, tem muito árbitro, por exemplo, que até hoje pede e precisa de cópias físicas de documentos, ou que quer acesso a documentos que vão circular de outras formas e que contém também dados, isso não deixa de ser uma preocupação. Tá? Então, tentando assim, resumir um pouco, para não me estender demais aqui na pergunta, eu acho que, vamos lá, não existe uma fórmula pronta, cada Câmara deve também muito observar quais são os seus fluxos, os seus processos. Algumas hoje estão começando a se voltar cada vez mais para a chamada ODR, a Online Dispute Resolution, que significa que os procedimentos são resolvidos por meio da tecnologia, essencialmente, né? Ainda não é o nosso caso lá na CAF, por exemplo, mas então cada uma vai ter que olhar muito para a sua realidade, para os seus fluxos, para os seus agentes, para os seus processos, porque, por exemplo, eu tenho um procedimento, a gente também tem que separar que a Câmara Arbitral é quem administra o procedimento, né? Mas o árbitro e o tribunal arbitral são aqueles que estão na condução substancial do que está acontecendo. Então, como é que eu posso fazer para garantir, ou será que eu devo mesmo garantir, por exemplo, que um computador de um árbitro não sofra algum tipo de hack, de acesso em relação a terceiros e assim por diante? Então, algumas medidas aqui, eu acho que a gente poderia citar, pelo menos em linhas gerais. Então,
um investimento forte, maciço em ferramentas de TI, acho que isso é, sem dúvida nenhuma, importante. A definição dos fluxos e processos, quem, como e quando tem acesso aos dados que estão nas câmaras. A exclusão periódica dos dados que não são mais necessários. Lá na CAC, por exemplo, a gente já tinha antes uma previsão no nosso regulamento de extravio de autos, eliminação de autos que já não estejam mais em andamento e assim por diante. Informar muito claramente partes, árbitros, case managers, todo mundo que esteja envolvido sobre como se deve proceder nesse sentido. Ter uma equipe muito bem preparada e depois, atendendo aí as diretrizes da lei, ter essa definição clara, né, de que a Câmara ela pode ser definida como um controlador de dados pessoais, mas quem será o operador, quem são os operadores, né, e quem será principalmente encarregado aí futuramente de se comunicar com a autoridade nacional e estar em compliance com a legislação. Espero não ter me estendido muito, mas é que realmente é uma pergunta assim, né, complicadinha de responder de maneira muito pontual. Mas são essas as preocupações. Só um detalhe assim, para a gente não tem fórmula pronta, mas recentemente, para quem quiser alguma referência, nós temos a notícia aí da edição por parte da ICCA, né, em conjunto com a New York Bar Association e com o CPR de um protocolo com algumas sugestões aí, envolvendo não só a preocupação com proteção de dados pessoais, né? Lembrando que dados pessoais, esses que a gente está tratando aqui, eles dizem respeito às pessoas físicas, mas com a cibersegurança como um todo, é um protocolo que pelo menos dá alguns nortes aí interessantes para a administração de arbitragens de toda a ordem, arbitragem comercial, arbitragem envolvendo o Estado, etc. Perfeito, obrigado, doutora Gabriela. Sem dúvida, é um tema em que não há resposta de sim ou não, né? Especialmente pela novidade. Quem tiver que nos diga, porque eu não tenho essa resposta. E aí, bom, você falou um pouco de cyberataque, de eventual vazamento de dados e tal, e eu queria levar esse debate para o Fábio em dois pontos, assim. O primeiro deles é sobre responsabilização por vazamento de dados, quais são as consequências da responsabilização, eventual divisão de responsabilidades, não é? de operadores, controladores, etc. e tal, e o que lhe parece que pode servir de consequência, se há penalidade, se há anulação, no caso do vazamento de dados no procedimento arbitral, seja por parte da Câmara ou não, sejam dados sensíveis ou não. Queria ouvir o Fábio em relação a isso. E aí, depois disso, dessas perguntas iniciais para cada um dos palestrantes, eu acho que a gente podia já implementar uma dinâmica maior de intercomentários, né? Eu acho que faltou um pouco eu abrir na condição de moderador para que vocês comentassem as respostas entre si. Eu acho que a gente tem muito a ganhar em relação a isso, mas por hora eu passo a palavra para o Fábio. Bom, primeiro eu queria voltar só em alguns pontos para comentar, senão eu vou esquecer, e aí vai se perder nas brumas do tempo. Sobre a fala da Juliana, eu queria ouvir um pouco, vou responder aqui minhas perguntas, mas aqui mais para frente. Juliana, você mencionou alguns gaps que a gente tem entre a GDPR e a nossa LGPD. E, assim, muito me preocupa a atuação da autoridade nacional, nossa autoridade nacional que já está criada, mas está oca, né? Não tem ninguém. Então, queria ouvir de vocês, assim, principalmente você, Juliana, considerando a sua experiência, como é que foi esse momento inicial da atuação da autoridade de dados na sua atuação e se esses vácuos legislativos que a gente tem aqui em relação à GDPR, que é a grande matriz, né, a grande inspiração, se isso vai forçar uma atuação educativa ainda maior da nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados e como é que você, enfim, como é que você enxerga a atuação da autoridade à luz do fato de que a gente não sabe quando vai entrar em vigência
né? Se vai entrar agora e ainda não tem ninguém na autoridade. Como é que a gente faz? Será que a gente abre agora pela complementar ou se... Eu posso deixar anotado aqui e eu volto depois, não tem Tá problema. bom, beleza. Sobre os comentários da Gabriela, doutora Gabriela, vai ser um desafio enorme, viu? Na qualidade de presidente de Câmara, porque um que não tem muito histórico, né, do que se fez antes. A gente sabe que antes da GDPR na União Europeia tinha diretiva, mas assim, antes da GDPR as discussões não eram assim tão amadurecidas. Foi de 2018 para cá que as preocupações começaram a ficar assim mais latentes, né? Você mencionou os guidelines que tem do ICCA. O IBA tem um guideline já, que eu não sei se ele já está valendo. Eu sei que ele já existe em um draft, eu tenho aqui, eu achei o arquivo ontem, se quiserem eu ponho aqui depois. Mas vai ser um desafio, viu? Principalmente em definir assim, quais são os papéis, né? Porque assim, você pode considerar que o controlador dependendo do dado que está sendo tratado, coletado, você pode considerar que o controlador é tanto a Câmara quanto o próprio tribunal, né? Porque o parâmetro é quem dá a ordem, né? Quem define qual é o escopo do tratamento, qual a finalidade e tal. Então, definir quem vai ser controlador ou quem vai ser o Nesse operador caso, já é o primeiro pessoalmente, sim, né? Eu acho desafio. que essa definição, desculpa até te interromper, mas só pelo À diálogo, vontade. eu acho que nesse caso, inclusive, é muito importante esse ponto sobre a diferenciação dos papéis entre quem administra o procedimento, mas que a Câmara, né, administrativamente, mas o Tribunal Arbitral que está na condução substancial daquela decisão. E da minha parte, já tentando me livrar um pouquinho aqui, eu acho excelente essa diferenciação, porque na prática é realmente isso, né? A gente não consegue e nem deve se miscuir nas ordens que o tribunal dá, ou como conduz o procedimento. Lembrando que a arbitragem é o reino da liberalidade, do consentimento entre as partes. A gente tem os nossos regulamentos, mas as partes acabam muito definindo com o tribunal arbitral como é que elas querem, em concreto, que as coisas efetivamente aconteçam. E até eu gosto muito dessa observação, exatamente porque, da minha parte, acho importante fazer a distinção, não tem controle nenhum sobre a maneira que internamente aqueles dados não estão sendo tratados lá. Obrigada. Colocando um pontinho nessa pergunta de até responsabilidade, né? Que a Gabriela falou, não vai ser, né? Tirando um pouquinho, mas não um pouquinho. Então, assim, fica realmente, eu acho, de repente o Fábio vai tocar nesse ponto, até adiantar, de repente, a questão de responsabilidade, porque o interessante que é recomendado pela legislação e que é recomendado, que já acontece bastante no exterior, é que as empresas, inclusive a Câmara de Arbitragem, como a Gabriela falou, que lida com esses dados muito sensíveis, que tem gente que vai acessar, de repente, o computador de casa, e como vai funcionar o compliance para isso, e como vai funcionar com os dados físicos, ou até para fazer aquela amostragem de diversidade da Câmara, tudo isso, como vai funcionar. Então, o ideal é que as câmaras arbitrais, assim, né, isso no futuro, de repente, por se tratar de uma estrutura grande, que possam ter tanto terceirizados como, de repente, o interno, dependendo do tamanho e de quantos procedimentos tem, que tenham um Data Protection Officer, né, que daí são cargos regulamentados, os DPOs, no caso, que eles são encarregados da proteção de dados da instituição, da empresa, desses lugares que realmente precisam de um compliance maior. E são esses agentes que, quando contratados, terceirizados, enfim, que eles vão responder legalmente pela proteção, pela violação de dados da empresa e a autoridade de proteção de dados. Então, quando se tem esse Data Protection Officer, como o trabalho dessa pessoa, desse agente, é exatamente fazer com que dados não vazem, daí trazendo, né, para o nosso contexto de procedimentos arbitrais, que daí realmente não seria nem da Gabriela como presidente, não seria a responsabilidade dela, não seria a responsabilidade dela, no caso, seria falar com uma pessoa que seja um Data Protection Officer para ver que a Câmara realmente seja, né, em compliance com essas questões da LGPD. Mas, de resto, o ideal seria colocar a responsabilidade nessa pessoa.
então que está tecnicamente instruída para que possa fazer todos os ajustes que cada empresa, câmara, enfim, necessite para essa responsabilidade. Então, só para finalizar, pontuar aqui. Fábio, por favor, continue. Deixa eu entrar aqui nas minhas perguntas, que a gente já responde elas e volta para bater papo, que é o que a gente gosta mais de fazer, né? Vamos aqui para nossas perguntas. Me foi confiada a relatoria da seguinte questão. Existe um prazo que isente o hospedeiro de responsabilidade por eventual vazamento de dados? Bom, prazo fixado, eu não, assim, sinceramente, não sei se existe. O que existe é uma obrigação de quem trata dados de, ao final do tratamento, dar uma destinação. Ou você anonimiza, ou você descarta. Assim, alguma finalidade tem que ser dada. Você não pode coletar os dados e ficar com os dados de maneira indefinitiva, em definitivo, de maneira injustificada, né? Assim, a Câmara nem o árbitro vai virar um banco de dados sem justificativa, né? É claro que assim pode acontecer da Câmara precisar de fato manter os dados, principalmente quando o laudo é desafiado. Talvez seja interessante manter, porque aí existe um interesse legítimo da Câmara, se vier a ser instada, ou do próprio tribunal, se vier a ser instado a defender a sentença, de expor os dados, né, em caso de determinação judicial. Em síntese, o que a gente tem quanto a isso é que não tem prazo. O ideal é descartar desde logo, de maneira anonimizada, né? Inclusive, é prova que as câmaras, acho que já não têm, provavelmente vão ter nos seus regulamentos as disposições sobre isso, né? E ainda um pouquinho sobre incidente de vazamento de dados, o que acontece é que as câmaras vão ter uma obrigação de manter um nível de cibersegurança que seja adequado e aceitável, considerando a média assim, do mercado, né? E o interessante é que isso muda ao longo do tempo. Porque, veja, a capacidade computacional de processamento e de hackeamento de dados, ela aumenta a cada dia e ela aumenta exponencialmente, né? Eu não sei se vocês conhecem a lei de Moore, a lei da década de, acho que 80, que fala que a capacidade computacional vai aumentando exponencialmente. Então, fica cada vez mais fácil hackear as coisas, razão pela qual existe também um dever de quem armazena dados de manter as suas salvaguardas e as suas proteções constantemente atualizadas. Então, o que eu vejo sobre esse tema é que as câmaras têm que constantemente se atualizar. E é interessante a atuação da autoridade nacional nesse tema, que existe uma previsão na lei de que a autoridade nacional tem um dever de orientar, né? Tem o dever de avaliar quais são os protocolos de segurança de dados e tal. Assim, basicamente a autoridade vai te autuar e dizer, olha, o seu protocolo aqui está meio mais ou menos. Eu estou recomendando fortemente que você atualize as suas salvaguardas. Então, nessa hipótese de eventual incidente de dados, não tem prazo, eu acho. Não sei se tem, não vi na lei. Mas existe um dever de descarte e é um dever sério, porque o tratamento ele tem que ser o mínimo possível, né? Você tem que observar a finalidade para que o tratamento foi feito, né? Observar a necessidade que se quer atingir e os dois têm que ter uma adequação. Então, não é para ficar guardando o dado aí para sempre e sem justificativa, né? Claro, voltando para essa possibilidade de haver uma justificativa legítima para manter, principalmente nos casos onde é judicializado, né, onde a sentença é desafiada, né? Alguém quer fazer alguma ponderação sobre? Não? Eu acho que eu ia falar. Eu posso fazer a pontuação juntando com a pergunta que tu tinha feito antes em relação à autoridade. Daí tu chegou a falar agora da questão da autoridade, né, que autua, e daí ele vai falar, olha, vocês precisam atualizar para proteger esses dados. E daí volta aquele gap, daí respondendo pelo menos um pouquinho a tua pergunta antes de como eu vejo essa questão da nossa autoridade, que é bem incipiente. Então, seria falando, olha, eles podem falar, olha, vai ter que fazer um upgrade
dessa segurança de vocês. Mas daí o que acontece, que foi que eu ponderei que o GDPR, né, ele é bem mais rigoroso, porque ele traz essas opções de o que seria uma boa segurança contra o hackeamento de dados. E a nossa legislação não traz isso. Então, o que eles vão falar? Olha, o que vocês têm aqui? Vocês têm uma pessoa que cuida da TI do escritório inteiro. Então, falar, não, de repente, 2 pessoas, mas o que pode ser suficiente, de repente, para a CAF, pode não ser suficiente depois para a CCBC, pode não ser suficiente para outra Câmara. Então, não existe esse padrão ou até alguma segurança de que o que uma Câmara faz, a outra pode fazer, ou enfim, e a nossa autoridade não tem esse padrão. A gente, como é uma coisa muito nova, que foi criada essa autoridade, né, recém em fim de 2018, e não teve ainda atuação. Daí a gente não sabe quais que vão ser os padrões de segurança. A gente não tem nem como falar, teve os casos A, B, C, que realmente era um padrão muito defasado, que houve um vazamento de dados. A gente não tem essa noção ainda, nem pela legislação, que não traz um rol não taxativo ou não traz nem exemplos de como essa segurança pode ser feita, e nem pela própria atuação da autoridade, que ainda não existe. E é uma criação muito nova. Então, eu acho que isso a gente vai ser realmente no andar da carruagem, a gente vai ver como vai funcionar. Infelizmente que não traz, né, esses exemplos, porque poderia ser muito bom para as empresas de várias naturezas poder ver o que seria um bom padrão para eu evitar uma autuação. Então, a gente não tem isso. Então, realmente, é de se procurar daí tanto no GDPR, né, no GDPR, ou no CCPA lá da Califórnia, para ver quais são os padrões que, de repente, a gente pode tentar implementar aqui, como um exemplo, já que aqui a gente não tem nem da autoridade, nem da legislação. Ju, se me permite, talvez a impressão que eu tenho é que essa é uma das maiores críticas para esse retardo da legislação entrar em vigor, né? Porque a gente está nesse limbo, todo mundo sabe que precisa se adequar. É claro que existe um certo receio em relação às penalidades, multas, etc., mas por óbvio, isso ainda é um amadurecimento que a gente, como sociedade, deve construir. Por um lado, eu concordo, seria muito bom a gente ter esses outros exemplos. Por outro, a gente também precisa criar os nossos próprios padrões aqui para se adequar à nossa realidade. Então, o fato da gente estar tão em suspenso, assim, não sei se tu concordas, né? Eu acho que faz com eu acho que fica assim como aquele rol que a gente falou das questões que eles isentam de consentimento, é uma coisa muito aberta e vai haver discussões. A gente também tem essa questão de que não existe padrão, a gente não tem nem 3 exemplos na legislação ou de alguma autoridade que fale, olha, se tu estiver seguindo pelo menos um deles, provavelmente não vai ser autuado, ou realmente está seguindo, ou um exemplo para médias, pequenas, grandes empresas, qual seria uma coisa ideal. Então, acho que isso vai gerar bastante problema, assim, no futuro, até porque a autonomia que vai ser dessa autoridade, de poder falar que isso é padrão para um e não é padrão para outro, a gente tem, infelizmente, bastante disso aqui no Brasil. Então, isso eu acho que vai ser realmente, que nem tu falou agora, um dos grandes problemas, acho, da legislação. Eu vou lançar mais uma, já que a gente já está bem aquecido na parte de bater papo sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e arbitragem. Eu vou lançar aqui um tema que eu queria ouvir especialmente a Gabriela, porque ela falou de dados sensíveis, né? Começou a falar de dados sensíveis e o eventual tratamento desses dados, por exemplo, para direcionamento de políticas de diversidade dentro da Câmara, etc. e tal, que seria o uso do bem, do dado, né? Mas, assim, isso me despertou um debate, me lembrou de um debate que é do unconscious bias na arbitragem, né? Um debate muito conhecido na arbitragem internacional, e aí eu queria saber, assim, ouvir de vocês a relação entre esses dados sensíveis que vão começar a ser melhor identificados, mais bem coletados, e a relação das câmaras e das partes e árbitros, né, para se evitar esse unconscious bias, se é possível tratar esses dados com esse direcionamento, ou se isso é algo a se evitar na realidade, porque quando a gente debate esse tema, a gente
tem como exemplos, os árbitros de uma tradição jurídica X ou Y têm uma tendência maior ou menor a julgar questões de uma forma ou de outra, e isso eventualmente influencia as partes na escolha dos árbitros na composição do tribunal. Então, eu queria que a gente comentasse um pouco essa imbricação entre o unconscious bias, esses dados sensíveis, sim, porque eu acho que isso vai, cedo ou tarde, essa é uma discussão que vai acontecer, assim, até os gadgets vestíveis, né, óculos, relógio, etc. e tal, isso gera cada vez mais uma coleta de dados bioquímicos, psicológicos e que entram todos nessa discussão bastante atual sobre neurologia e direito, né, neurociência e direito, e sobre as consequências e influências que isso eventualmente traz na tomada de decisão judicial, ou no nosso caso, arbitral. Bom, eu tentando simplificar uma resposta que não é nada simples, tá? Eu reforço a ideia de que a promoção de políticas de diversidade, sem dúvida nenhuma, me parece uma forma de uso e tratamento de dados que seria para o bem, mas eu acho que isso pode reverter para essa questão da possibilidade de influência para todos os lados em relação ao perfil que eventualmente a gente tenha para compor um tribunal arbitral. Tem uma série de desdobramentos, tá, que eu acho que assim podem começar com, inclusive, esse viés e essa intencionalidade positiva, tá, mas eventualmente a gente pode ter até um rebote nesse sentido, porque eu também não posso e não quero e acho que não devo manipular a composição de um tribunal arbitral que a gente sabe que depois lá na frente vai dar uma decisão, né, que decisão com força de sentença e tudo aquilo que a gente já conhece em relação à arbitragem. O que eu penso que a gente precisa distinguir aqui de novo, né, tentando fazer um pouco esse meu papel como administradora de Câmara, em que níveis a gente está discutindo, porque a composição de um tribunal arbitral, em última análise, ela é feita pelas partes e de acordo com aquilo que elas consentiram e pela fórmula que elas consentiram para que aquele tribunal seja composto, e aí a gente pode ter uma série de fatos e desdobramentos, e é claro que cada advogado, quem atua aqui em arbitragem sabe, acaba querendo ou não também, pelo menos o seu appointed arbitrator, que tenha uma determinada tendência, um determinado viés, e a gente acaba não conseguindo se livrar disso. O que eu penso que a gente poderia dar um passo atrás e aí sim ter esse tipo de tratamento de dados como benéfico é quando a gente está pensando em outras composições, como por exemplo a composição da lista de árbitros. Eu não entendo necessariamente que eu deva, como administradora de Câmara, impor uma determinada composição para cada painel ou que as partes devam escolher os árbitros com características X ou Y. Mas talvez, se o meu objetivo for promover a diversidade no âmbito da Câmara, eu preciso tentar em outras instâncias um pouco mais preliminares, como, por exemplo, a composição da... Claro, se eu tenho uma lista de árbitros, eu vou coletar os dados deles todos, né? E é uma lista composta exclusivamente por pessoas de um determinado gênero, eu estou dando menos oportunidade da promoção de uma diversidade. Agora, acho que isso não anula, não sei se tentando responder um pouco a sua pergunta, não anula por completo a possibilidade da existência de bias, e aliás, bias fazem parte da nossa natureza humana, a gente não consegue se livrar disso como um todo. E aí a gente vai ter um segundo momento, que é a composição do tribunal arbitral propriamente dito, e que as partes muitas vezes, inclusive, vão querer trabalhar com isso, elas vão querer, enfim, mas aí a gente já não está mais falando do tratamento do dado pela Câmara para a promoção das suas políticas. Eu recebi aqui uma cola de um passarinho, me contou, que essa temática ela é uma temática do apreço da doutora Juliana, que é uma entusiasta do tema, da análise comportamental aí aplicada aos procedimentos. Então, eu queria ouvir também um comentário a respeito disso. Eu acho que esse é um dos aspectos desse tema que é dos mais interessantes e relevantes também. É muito atualizado esse passarinho. Também chama... Que tipo de dado ele teve acesso? Que tipo de dado ele teve acesso? Não, realmente a questão comportamental é de xodó meu. E
fiz um estudo também em relação à diversidade, só que dentro da arbitragem de investimento, né? Então, essa questão de dados, daí trazendo um pouco para a nossa temática de diversidade junto com a LGPD, eu acho que pode ser bem nesse sentido que a Gabi falou, assim, a gente tem que ser uma coisa preliminar e também do que ela tocou antes em relação à finalidade, né, que isso é importante, do que vai precisar. Então, eu não sei atualmente como se faz aqui em algumas câmaras a questão do consentimento, não só para a arbitragem, como para a utilização de outros dados. Isso é uma coisa que vai ter que ser analisada, de repente, até em primeiro plano, porque é uma coisa que são dados que são utilizados para o bem, que nem estou falando para a diversidade dos árbitros, para, enfim, utilização de outros foros, alguma coisa do gênero. Mas esses dados, para trazer de encontro o que a gente está falando da questão de finalidade, se a finalidade dos dados da ser uma pessoa étnica, orientação sexual, orientação ou gênero, tudo isso vai ter que ser um consentimento, pelo menos que eu vi, né, separado daquele que é consentimento à Câmara lidar com o processo, das partes, tudo isso, até porque daí a gente entra bastante isso que a lei ela pontua muito que é a finalidade, ou seja, eu dou consentimento para finalidades separadas, ou seja, eu dou consentimento como árbitra, por exemplo, que você utilize os meus dados para esse procedimento arbitral, para que depois vá nas suas estatísticas de uma arbitragem empresarial, uma arbitragem ambiental, enfim, o que for. E depois eu dou o meu consentimento para que eu, como árbitra mulher, isso seja utilizado também como estatística para ser liberado em estudos, em outras coisas. Então, o bias, né, a questão comportamental, o que a gente pode tentar fazer é realmente a gente poder falar. Eu acho que os números assustam, então, quando a gente traz essa finalidade, esses números, falando, olha como tem, de repente, pessoas de tal região do Brasil, como que são utilizados, de repente, mais árbitros de São Paulo, mais árbitros de outros estados, árbitros mulheres, árbitros homens. Então, é muito interessante a gente usar esses números para que a gente assuste, né, o nosso bias natural com esses números. Então, é mais para essa finalidade, assim, e o consentimento que vai ter que ser feito. E de forma separada, que eu acho que é num primeiro momento, assim, até nem analisando uma coisa mais específica da LGPD, mas realmente num primeiro momento para se poder usar isso para o bem. Perfeito. Então, e aí, ainda nessa temática, né, acho que fechando a trinca, eu queria ouvir o Fábio a respeito desse debate que a gente está tendo especificamente quanto a dados sensíveis, bias e a gestão dos dados pelas câmaras. Eventualmente pelas partes também, né? Eu acho que isso também é importante. Bebê, queria primeiro elogiar a tua pergunta, ela foi muito boa. Você parabeniza aí o passarinho, viu? O passarinho está super atualizado. Cara, acho que é um profiling de árbitro, né? É um papo, assim, são conversas de modernidade que a gente vai começar a ter. Porque, assim, se você parar para pensar na internet de 20 anos atrás, as coisas começaram a dar errado quando você começou a poder fazer marketing direto e perfilar as pessoas, né? Coletar dados e saber exatamente quem é o fulano e o que ele consome e em que medida. E se você aplicar essa lógica para o mercado da arbitragem, pode ser muito interessante para a parte ter um profiling de árbitro para encontrar um árbitro, é aquele cara que dá aquele laudo. Então, assim, eu acho que é um problema potencial, assim, enorme, não tão grande, mas, assim, enquanto a gente estiver num estágio de transformação digital não tão acelerado. Mas se você for pensar numa ODR ou numa câmara que atua em litígios menores e mais pulverizados, fica cada vez mais importante. Assim, eu acho que seria interessante você ter o consentimento do árbitro para ser perfilado, assim, quanto a esses dados sensíveis. Tá? E, assim, acho que as questões de diversidade são muito importantes a nível de comunidade. Eu acho que a gente já vem há alguns anos lutando contra esse movimento da arbitragem de pale, male, stale,
né, de homens brancos e velhos. Eu acho que isso tem que, de fato, ser combatido. Uhum. Acho que nós precisamos atentar para a promoção não sei se de igualdade, mas de algo que caminhe para uma igualdade. Temos que buscar isso. E eu acho que quanto mais dados, olha o Daniel aqui, ó. Esse serviço de perfilagem já existe, Uhum. Arbitrator Intelligence. Eu ia comentar, dentro da Universidade de Oslo, eles têm um centro de arbitragem de investimento muito interessante. Eles têm uma base de dados chamada PITAD, que é incrível o que eles fizeram, assim. Isso com arbitragem de investimento, não comercial, mas porque é mais fácil de ter acesso. E eles têm gráficos e tem rankings de todo mundo e quantas arbitragens por árbitro. Isso, Leonardo, Pluricourts em Oslo. Eles têm esse database, né, a PITAD, que é muito interessante, assim, é uma coisa que se desse para ser feita com todas as câmeras seria extremamente interessante. A gente vê que até, por exemplo, quando a gente fala de diversidade de gênero bastante, né, que é uma das primeiras coisas que a gente acaba falando, a gente vê que nas arbitragens de investimento tem 2 mulheres, por exemplo, que elas têm um maior número de arbitragem de investimento, elas que são parte dos tribunais. Então, até dentro do próprio gênero, acaba tendo esse problema de que sempre vão para as mesmas pessoas. Mas aí, isso que nem a Gabi falou, realmente a gente não pode interferir na escolha entre as partes, né? Que se as pessoas querem aquele árbitro, acaba sendo pela especialidade dele, mas é interessante a gente ressalvar esses números. Gente, estamos chegando aqui próximo das 16 horas. Eu queria perguntar aqui a mando da organização, do meu querido Né, se vocês se importam em ficar mais um pouquinho, uns 10 minutinhos. Não, prazer. Sem problema. Eu tenho uma pergunta ainda para responder. Eu não quero sair da minha provinha sem tirar 10, pô. Então aproveita. Pode correr para o abraço. Eu tenho aqui ainda, em caso de necessidade de acesso de dados sem consentimento do titular, é possível a quebra de sigilo? Caso ocorra, em que casos existe essa possibilidade? Acho que tá falando aqui da base legal, né? A gente tem uma variedade de bases legais para tratamento de dados e na LGPD tem uma previsão expressa para procedimento arbitral. Até queria ouvir da Juliana daqui a pouco se tem na GDPR previsão expressa para arbitragem ou até mesmo processo judicial. Que na nossa a gente tem, eu achei muito oportuna a previsão expressa legal, porque senão o judiciário vai dizer não, só a gente pode tratar dado aqui como quiser, vocês têm que buscar consentimento, vocês aí da arbitragem. Então é legal ter a previsão. Tá? E sobre a necessidade de consentimento, cara, consentimento é delicado, né? Porque você pode dar e como você pode dar, você pode tirar. Então, talvez não seja a base legal mais recomendável, assim, para processo arbitral. Eu talvez fizesse opção por alguma outra, tem legítimo interesse aí, além da previsão expressa. Eu não iria no consentimento, não. Eu tenho uma última aqui, que seria a possibilidade de anulação da sentença em caso de incidente de dados. O que acontece com o procedimento arbitral? Cara, acho que nada, assim. As hipóteses de anulação, elas são restritas. Acho que a lei geral se ocupa de proteger os dados e aí vai ficar um pleito indenizatório para quem tiver agido com culpa, quem não tiver armazenado direito, quem não tiver uma arquitetura de dados bem feita. Mas anulação mesmo, eu não vejo. Assim. Eu acho que a LGPD propõe pleitos indenizatórios, né? Não vejo anulação. Não. Eu queria falar de uma coisa no ensejo. Queria perguntar queria ouvir as doutoras de um negócio que eu li ontem em um dos meus artigos que eu li. Se você parar para pensar, a existência de uma autoridade nacional e a existência de câmaras que tratam dados possibilita que a Câmara seja autuada pela autoridade nacional. E aí você vai ter, de certo modo, a atividade jurisdicional ou da Câmara ou do Tribunal, de certo modo, revista por um outro órgão. Não revista no mérito, mas aí, em tese, a Câmara poderia ser autuada.
eu estou fazendo essa pergunta não é pegadinha não, porque eu também não sei a resposta. Eu já noto a perplexidade nas doutoras, mas também não sei. Estou perguntando por curiosidade mesmo. Como é que vocês enxergariam isso, se haveria algum comentário? Eu acho, adiantando assim, eu Eu acho acho que... que não, vai, pode falar, desculpa. não, eu ia dizer, acho que são esferas distintas, né? Acho que a gente tem a esfera administrativa, a gente tem a esfera da responsabilidade civil, que é para onde hoje a gente normalmente vai resolver dentro de diferentes agentes. Eu acho que a lei, em alguma medida, ela nos deixa num cenário um pouco mais concreto sobre como os dados devem ser, assim, de que eles, não como eles devem ser tratados, mas que de fato há a necessidade de um compliance de dados, né, inclusive pelas câmaras, mas tem quem pergunte, inclusive, se caberia à Câmara punir pelo descumprimento da LGPD, inclusive. Eu acho que a gente tem que separar os pontos aqui, entender que são esferas distintas. A gente sabe que, tradicionalmente, né, a responsabilidade civil e na esfera administrativa, assim como eventualmente, inclusive, a responsabilidade penal, embora elas coexistam e até possam advir dos mesmos fatos, elas são esferas independentes. Então, acho que não sei se eu compreendi bem assim a preocupação da pergunta, mas eu acho que uma coisa não anularia a outra. E até acho que a gente precisa separar, né? Quem tem atividade jurisdicional é o tribunal nomeado pelas partes, a Câmara administra o procedimento e pode sim ser vítima ou agente de um eventual dano em todas essas esferas. Eu acho interessante até essa pontuação que a Gabi fez de separar que a atividade jurisdicional é da Câmara e realmente, quer dizer, do tribunal, e a Câmara ela tem essa funcionalidade administrativa. Então, acho que até por isso cabe, de repente, a Câmara conseguir ver o que está acontecendo, né? Citar o resto dos procedimentos e o tribunal estão em compliance com a legislação, porque essa seria a sua, né, a sua capacidade. Então, não ao tribunal em si. Mas aí que nem é complexo, né? Isso a gente vai acabar vendo conforme o desenrolar assim da lei. E o que o Fábio chegou a falar, né? Antes se havia alguma previsão, né, no GDPR em relação à arbitragem, assim como o LGPD fez a ressalva em relação ao consentimento, ao meu conhecimento, não tem nada específico para arbitragem tal como LGPD. O que existe é que tanto os procedimentos judiciais quanto procedimentos arbitrais, daí faz essa diferenciação, eles devem também se adequar a várias questões trazidas pelo GDPR, ou seja, questão de consentimento, questão de proteção de dados, se eles enfim, precisam ser passados para tradutores, para contadores, como que vai funcionar isso. Então, todos esses dados, esse compartilhamento, eles são regidos por artigos diferentes do GDPR. Então, não tem um artigo que fale, olha, precisa isso acontecer. O que fala é, quando tu fala de procedimento jurídico, tanto nas cortes ou arbitral, fala que precisa respeitar todos esses artigos que se relacionam, mas não necessariamente um que abranja todos, se é que faz sentido, que nem o nosso está fazendo. Então, a nossa previsão de não necessariamente do consentimento que fala, ela não tem previsão idêntica no GDPR. E outra coisa que eu acho, se tem tempo, um pontinho interessante, acho que falar, até pedir a opinião dos colegas, que é essa transmissão de dados entre outros países, porque a arbitragem, a gente sabe que é muito fácil isso acontecer. Então, o LGPD e o GDPR são leis extraterritoriais. O que acontece se a gente tem um procedimento arbitral que está lidando com uma empresa europeia, com um cidadão europeu, tanto e vice-versa, o que acontece é que os padrões do GDPR e do LGPD, eles têm que bater, eles têm que ser respeitados. Então, isso traz uma dificuldade, imagino, um pouco mais para a gente, porque eles são insegurosos. Então, quando a gente faz essa transmissão de dados com um cidadão europeu ou com uma empresa europeia, a gente tem que se adequar também aos padrões deles. Então, a opinião
de vocês também, de como vai funcionar isso, assim, dessa transmissão de dados, já que a lei, ela ultrapassa nosso território. Eu acho que o ambiente assim, também não tenho uma resposta pronta, mas essa é uma preocupação adicional, né? Porque o ambiente da arbitragem, ele é marcadamente muito mais propício a essas relações cross-borders, né? Do que... Então, a gente talvez já esteja, pelo fato de administrar procedimentos que podem envolver pessoas, enfim, companhias ou eventualmente até... enfim, que envolvam outros países, eu acho que a gente pode estar sujeito, não... Mas não tenho assim, uma resposta específica, né? Só acho que é uma preocupação que talvez já esteja mais presente do que a gente até se dê conta. Por conta desse aspecto de transnacionalidade do tema e das legislações que tratam do tema, vocês acham que é oportuno ou que é até uma tendência de repente surgir no futuro uma soft law internacional a respeito de proteção de dados para conferir um pouco mais de uniformidade em relação a isso? Porque, assim, a depender das nações envolvidas, a tendência vai ser sempre respeitar, via de regra, o regulamento mais rigoroso. Porque se você respeita o regulamento mais rigoroso, você respeita, consequentemente, os menos rigorosos. Então, eu acho que a tendência, por conta disso, é fazer com que, eventualmente, os menos rigorosos caiam em desuso em relações transnacionais. Né? Já que vai ser... Mas acho que independentemente, sim, mas a impressão que eu tenho é que independentemente de aplicar a legislação mais rigorosa ou menos rigorosa, nós vamos precisar de soft law, porque a gente vai precisar da prática, porque, né, eu comentava antes aqui como seria bom se a gente já tivesse com a roda girando aí em relação à nossa LGPD, porque não tem condições nem aqui, nem lá, de a gente ter uma hard law, de ter leis que sejam minuciosas exatamente no sentido daquilo que tem que fazer. Meus caros... Peraí, a gente já vai encerrar, eu tenho um comentário ainda. Vou abrir só por conta da relação fraternal. Vai abrir só para encerrar, né? Sobre a transferência internacional, então. Cara, é uma preocupação, porque os países, os órgãos, as empresas, elas, infelizmente, se você não tiver uma cultura muito forte de proteção à privacidade, elas não se adequam assim, porque é legal se adequar. Não é legal, não dá like, assim, gostar de privacidade. As pessoas se adequam por obrigação mesmo. Tanto é que a LGPD no Brasil só existe porque a GDPR tem essa extraterritorialidade e exige que as salvaguardas sejam equivalentes, né? Como a Juliana disse, tem que bater. Então, para eles receberem dados daqui, tem que bater. Então, por isso que a gente correu da sala para a cozinha para ter uma lei geral. Não é porque a gente é legal, civilizado e moderno. Então, transportando isso para arbitragem, cara, é preocupante. Eu acho que os termos todos, a partir de agora, vão ter que ter disposições sobre isso. Vai ter que ser uma preocupação do tribunal dispor quais são os níveis de salvaguarda, quais são os firewalls, para onde que tem que ir dado, de onde que tem que vir, e etc e tal. Acho que tudo isso tem que constar no termo, se não constar é potencialmente problemático, porque aí todo mundo se expõe a indenizatórias. Parte de tribunal. Vai todo mundo para a dança. Bom, a gente já chega aí pontualmente às 16h10, né? Nosso horário limite. Então, a gente já vai realmente caminhar para o nosso encerramento. E eu queria agradecer a presença do Fábio, da Gabriela, da Juliana. Eu fico, né, como eu disse inicialmente, muito feliz, em nome do NEA, de receber todos vocês aqui nesse webinário. Nós estamos gravando esse evento, então ele vai ficar disponível no YouTube, no canal do NEA, NEA Arbitragem, e também a pedido da organização, qualquer dúvida, perguntas adicionais podem ser encaminhadas para o e-mail contato@neaarbitragem.com, NEA já emendando com arbitragem.com. Eu agradeço, como falei, e eu acho que a gente
pode ir encerrando por aqui. É claro, eu queria abrir para os nossos palestrantes darem uma última palavra de despedida e agradecer também ao nosso público, que oscilou entre 35 e 40 pessoas, e acho que é bastante positivo. Como falou o Fábio, nessa pandemia de lives, né, provavelmente a gente está concorrendo aqui com 2 ou 3 shows de sertanejo, e no mínimo 4 ou 5 lives sobre teoria da imprevisão e pandemia. Então, é muito... E aí as lives sobre lives também, que são as meta-lives. Tem duas também. As lives sobre as lives. Então, eu queria, adotando a ordem alfabética ao contrário, queria abrir aí para as considerações finais da Juliana, Gabriela e depois do Fábio. Enfim, queria agradecer, então, por vir, acho que foi um debate muito proveitoso, como todo mundo viu, é um assunto que a gente podia ficar aqui falando durante muito tempo ainda, e estou disposta a responder quaisquer dúvidas, enfim, o que surgir, qualquer ideia que surgir aí no e-mail da NEA, tenho certeza que eles vão repassar. Obrigada pelo convite, foi um prazer, viu? Acho que agradecer. Bom, muito obrigada também, foi uma alegria. Eu aprendi muito nessa nossa tarde. Quero dizer que é sempre uma felicidade poder falar com vocês do NEA e dizer que estou na esperança da próxima ser em breve e em Manaus. Esperança de todos. Bom, pessoal, eu queria agradecer aí o convite, agradecer a presença de todos, 30 e tantas cabeças na sexta tarde competindo com vários outros eventos virtuais é significativo, então agradeço aí aos nossos telespectadores. Queria recomendar a Juliana para ser DPO da Câmara, da Gabriela, acho que ela está substancialmente Agradeço preparada. a recomendação. Está sabendo de tudo, então já fica aqui a minha sugestão. Agradeço a presença das doutoras, foi um prazer conversar com vocês. E em breve, futuramente, se Deus quiser, vocês estarão por aqui para a gente continuar esse bate-papo ao vivo. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigado, pessoal. Até a próxima.